Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 2. Capítulo 2 de Tessalonicenses. Né? Nós estamos estudando essa carta, começamos no domingo passado, sobre o tema geral, alvos e testemunhas da graça de Jesus Cristo até a volta dele. Então vamos ver o texto de hoje, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12, diz assim a palavra de Deus. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai, a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai, com a sua palavra. E permita, Senhor, que esta palavra santa possa encontrar um lugar especial no nosso coração. E ao sairmos daqui hoje, saiamos transbordando de alegria e desejosos de fazer a tua vontade. Sê conosco, ó Deus, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, aqueles que estão com a Bíblia aberta, permaneçam com a Bíblia aberta, com a sua caneta, se você quiser, e vá fazendo então as suas anotações a respeito dessa série de mensagens bíblicas no livro sagrado da primeira carta aos Tessalonicenses. Nós começamos na semana passada, conforme acabei de dizer, essa série de mensagens intitulada Alvos e Testemunhas da Graça de Cristo até a volta dele. Então, alvos e testemunhas da graça até a volta de Jesus. Nós já aprendemos aqui que a despeito das adversidades, a despeito de qualquer dificuldade, de qualquer luta, de qualquer adversidade, nós, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, esses nasceram em Cristo, nasceram para Cristo e, consequentemente, morreram para o mundo. Então põe isso no seu coração, na sua mente. Você nasceu em Cristo e nasceu para Cristo e morreu para o mundo. Por causa disso você é herdeiro da graça, mas ao mesmo tempo você é transmissor dessa graça. Do mesmo jeito que você a recebeu, você precisa agora transmitir. Você foi, todos nós, lavados no sangue do Cordeiro, nós fomos eficazmente chamados pelo sacrifício de Jesus Cristo e imperativamente agora enviados para um sacrifício por Cristo. Então nós somos chamados pelo sacrifício e enviados para um sacrifício. A nossa vocação, ela é uma vocação sacrificial.
Na realidade, Deus nos envia sacrificialmente. Se a semente caindo no solo não morrer, ela não produz. Jesus deixou isso bem claro. Em outras palavras, nós fomos salvos por Cristo, para Cristo. Então, na realidade, Deus não quer essencialmente o seu dinheiro, o seu dízimo, as suas ofertas, isso, aquilo, outro. Não, Ele quer você. E se você já se entregou a Jesus, qualquer outra coisa material, qualquer outra coisa além da sua vida, é simplesmente complemento. Na realidade, você foi salvo por Cristo e para Cristo. Hoje, então, quero tratar com os irmãos a respeito das verdades que aparecem aí nessa primeira sessão do capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses, da primeira carta. Então, hoje, o nosso texto, capítulo 2, versículos de 1 a 12. E nesta sessão, eu quero tratar do tema, um testemunho incontestável é a melhor defesa do cristão. Então, quero dizer para todos que estão aqui, os que estão nos acompanhando pela internet, que à luz das experiências que nós veremos aqui, do testemunho do apóstolo Paulo, de Silas e de Timóteo, nós vamos aprender que uma vida ilibada, ou seja, um testemunho verdadeiro, um testemunho incontestável, é a nossa melhor defesa. Então, o crente se defende pelo seu testemunho. Na realidade, nós vamos ver, à luz desse texto, que a vida fala mais alto do que as palavras. E além de falar mais alto do que as palavras, é a vida que fornece o lastro verdadeiro, o lastro inabalável para as nossas palavras. Em outras palavras, contra fatos não há argumentos. Então, na realidade, você precisa falar a respeito daquilo que crê, e o que você crê precisa ser coerente com aquilo que você vive. Vida e crença precisam estar sintonizadas. Então, o nosso testemunho é, de fato, a nossa maior defesa. No sermão passado, nós vimos que essa igreja da Tessalônica, a Tessalônica fica na Grécia hoje, existe até hoje com o nome de Salônica, em uma grande cidade, com mais de 1,5 milhão de habitantes, a segunda maior cidade da Grécia, e a mais importante da chamada Grécia Macedônica. Nós vimos na semana passada que essa igreja nasceu por volta do ano 50, no contexto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Vimos que a carta aos Tessalonicenses foi escrita logo depois, cerca de mais ou menos um ano, portanto, por volta do ano 51, e provavelmente tenha sido a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, e talvez o primeiro livro, a primeira carta, a primeira escritura do Novo Testamento como um todo, tenha sido essa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Isso nós vimos então na semana passada. E todo o contexto do nascimento dessa igreja, como ela surgiu, você encontra com clareza em Atos capítulo 17, versículos de 1 a 9. Entretanto, nós podemos ver, tanto em Atos quanto no primeiro capítulo dessa carta, algumas características, o testemunho, tanto de Paulo, quanto de Silas ou Silvano, quanto de Timóteo, a respeito dessa jovem igreja, que a despeito de ser jovem, essa igreja já produzia algumas características maravilhosas, características essas que provavam com clareza que aqueles irmãos realmente tinham sido eleitos na eternidade e tinham experimentado uma transformação poderosa na vida deles. Para muitos estudiosos, a carta aos Tessalonicenses, ou a igreja dos Tessalonicenses, é uma igreja modelo para as igrejas de hoje. Uma das igrejas modelo dentre todas as igrejas do Novo Testamento. E essa igreja se torna modelo exatamente por causa da sua santidade, por causa da sua obediência e por causa do seu serviço. E a santidade, a obediência e o serviço daquela igreja, eles eram frutos dessas características, a fé, o amor e a esperança. Então, o apóstolo Paulo,
e também os demais missionários que com ele estavam lá, Timóteo e Silas, eles agradecem a Deus essas características maravilhosas que aquela igreja tinha, além da fé, do amor e da esperança, que cada vez mais crescia e transbordava na vida daqueles irmãos. Além disso, eles dão testemunho de que os tessalonicenses eram eleitos, versículo 4, que eles eram verdadeiros imitadores de Cristo, versículo 6, e que eles já tinham, em virtude disso, se tornado modelos para as igrejas da Macedônia e da Caia, e para nós hoje também, e modelos principalmente por causa da conversão radical daqueles irmãos, versículo 9, e aí é que está o detalhe. A conversão radical daqueles irmãos. Então nós temos uma igreja ali que verdadeiramente, pelo menos a maioria daqueles crentes, tinha experimentado uma transformação radical, uma mudança de rumo, né? A palavra usada lá para conversão, né? Como vocês se converteram, deixando os ídolos para servir a Jesus Cristo, mudaram de mente, mudaram de postura, estavam andando numa direção e radicalmente agora estão andando na outra direção. Isso podia ser visto. De fato, nós temos ali pessoas que verdadeiramente foram transformadas, largaram a sua idolatria, largaram as suas impurezas, largaram as suas orgias, suas bebedices, mudaram de vida mesmo, não somente de roupa, mas de comportamento. E isso foi então elogiado pelos missionários, muito elogiados. Já hoje, no capítulo 2, eu quero tratar com os irmãos então a respeito agora desse testemunho incontestável, a maneira como o apóstolo Paulo agora se vale, a maneira como ele usa o testemunho dos missionários, ou seja, o testemunho dele, o testemunho de Silas, o testemunho de Timóteo, para poder não somente ensinar, mas também para se defender diante das acusações contra eles que já surgiam lá na igreja da Tessalônica e na região. Como vocês já sabem, quando Paulo estava em Atenas, ele, preocupado com aqueles irmãos recém-convertidos, ele pede que Timóteo volte a Tessalônica para ver como eles estavam passando, como eles estavam se desenvolvendo. E Timóteo faz isso. E Timóteo demora um certo tempo, ao ponto de Paulo seguir em frente para Corinto, e Paulo vai ficar 2 anos em Corinto, e aguardando então Timóteo voltar com as notícias. E Timóteo demorou um pouco, e isso gerou muita ansiedade, perplexidade na vida de Paulo. O que está acontecendo com aqueles irmãos? Por que Timóteo está demorando? Ele mesmo disse que ficou bastante ansioso, né, para receber as notícias daqueles irmãos da Tessalônica. Timóteo chegou e trouxe notícias boas, maravilhosas, né, que geraram essa oração de ação de graças aí no capítulo 1, mas também Timóteo trouxe notícias que preocuparam o coração do velho apóstolo, que fizeram com que Paulo ficasse preocupado. E daquelas notícias, né, das más notícias, das notícias que preocuparam o apóstolo Paulo, conforme nós já vimos aqui, uma delas era de certos irmãos, certas pessoas, né, insufladas pelos judeus, estavam lá no meio da comunidade, não somente questionando a autoridade dos missionários, como também difamando-os. Falsos crentes insinuavam que o apóstolo Paulo, que Silas, que Timóteo pregavam o evangelho por ganância, por soberba, por vaidade. Insinuavam que eles, na verdade, eram bajuladores e que, essencialmente, a mensagem deles era falsa. Portanto, eles eram verdadeiros enganadores. Isso já corria lá, né, a boca miúda na comunidade tessalônica, ou dos tessalonicenses. Na verdade, segundo estes acusadores, os missionários, eles eram, na realidade, mercenários e não missionários. Eles eram mercenários. Esta é uma das principais acusações. E que esses mercenários, segundo os acusadores, eles estavam na realidade preocupados, ou eles consideravam
apenas os seus interesses pessoais. Estavam preocupados com eles mesmos e não com os tessalonicenses. Então isso é que corria lá na igreja, né? Então nós podemos ver aí que a natureza adâmica do homem não mudou em nada em 2000 anos. A gente ainda tem exatamente isso. E as acusações eram essas lá que apareciam. Eles, na realidade, no primeiro momento, eles atacaram o mensageiro, desqualificando a mensagem, com o propósito de destruir os frutos. Então, observe bem, a estratégia de Satanás, e essa estratégia não mudou até hoje. Até hoje. Aqueles ali incircuncisos, né, aqueles movidos por Satanás no seio da igreja, procuravam de alguma forma atacar o mensageiro com o objetivo de desqualificar a mensagem e com certeza acabar destruir os frutos. Essa era a estratégia de Satanás. E quando o apóstolo Paulo vai se defender, ele começa a sua defesa, podemos dizer que de trás para frente. Ou seja, vai dizer, vocês são frutos da nossa mensagem e, portanto, do nosso ministério. O fruto maravilhoso que vocês têm produzido e o comportamento de vocês prova que a nossa mensagem foi eficaz. E se a nossa mensagem foi eficaz, isso prova que nós somos qualificados, que nós somos credenciados. Então, vocês mesmo são as provas claras de que nós não somos falsos profetas. Vocês mesmos. Então, enquanto o diabo estava procurando atacar e destruir o mensageiro, desqualificando a mensagem, com o objetivo de destruir os frutos, o apóstolo Paulo começa a se defendendo de trás para frente, vai dizer, vocês são frutos nossos, frutos da nossa pregação. Isso mostra que a pregação foi feita no poder do Espírito Santo. E se foi feita no poder do Espírito Santo, é porque Deus nos qualificou. Então é assim que ele vai começar o seu argumento. Esse capítulo 2, nele, essencialmente, nós temos aí a defesa dos missionários. Paulo escrevendo, mas escrevendo em nome dos outros dois também, porque durante todo o texto ele vai se pronunciar no plural. Então ele está falando também em nome de Silas e em nome de Timóteo. E aí nós vamos ver o apóstolo Paulo se baseando no próprio testemunho deles, no procedimento deles. Aliás, conforme ele diz, muito conhecido dos seus leitores, muito conhecido do povo da Tessalônica, dos crentes da Tessalônica. Então, ele vai deixar claro aí que esse procedimento deles, o procedimento dos missionários, sempre foi, desde o dia que eles chegaram na Tessalônica, motivado pela profunda convicção de fé e de missões. Ou seja, eles sempre deixaram claro para os tessalônicos que eles eram alvos da graça e transmissores da graça. Ou seja, eles chegaram lá absolutamente convictos da fé, do conteúdo doutrinário deles e absolutamente convictos da missão deles. Se assim não fosse, eles não teriam chegado a Tessalônica. Em Filipos mesmo teriam desistido. Ele começa o versículo 1 dizendo exatamente, vocês são testemunha, né, dos sofrimentos que nós tivemos em Filipos. E eles sofreram em Filipos muito, né? Foram presos, foram açoitados, foram humilhados, foram acusados injustamente, foram julgados indevidamente, embora fossem cidadãos romanos, foram tratados como não sendo cidadãos romanos e tiveram de sair às pressas de lá. Então, na realidade, esse procedimento dos missionários, e os tessalonicenses sabiam disso. Esse procedimento, esse testemunho deles, esse comportamento deles, sempre fora motivado pela convicção de fé e de missões. Eles sabiam, os missionários sabiam em quem eles criam e sabiam qual era o compromisso deles. O que eles estavam fazendo ali, o que eles tinham que fazer. Várias vezes o apóstolo Paulo deu esse testemunho. E ele chegou a dizer que ai dele se não pregasse o Evangelho. Ele tinha convicção disso.
Segunda coisa, nós vamos ver no testemunho deles, no comportamento deles, que eles eram motivados pela salvação dos outros e não pela remuneração que viesse dos outros. Pela salvação e não pela remuneração. Uma das acusações é que, na essência, eles eram mercenários. Eles estavam preocupados era com ganho, estavam preocupados em ganhar dinheiro. E agora o apóstolo Paulo começa fazendo a sua defesa, usando o testemunho, e vocês são testemunhas, que a nossa grande preocupação foi com a salvação de vocês, né? Ao custo da nossa própria vida, correndo risco de morte. Na realidade, nossa grande preocupação é que o evangelho fizesse uma diferença na vida de vocês, não que vocês pudessem nos dar. Então ele vai deixar claro que a motivação deles sempre foi, a motivação dos missionários sempre foi a salvação e não a remuneração. Em terceiro, ele vai deixar claro também, e vocês são testemunhas, dizia o apóstolo Paulo, que a nossa preocupação sempre foi com a glória de Deus e não com a nossa honra ou com a nossa glória. Todos aqueles, depois de terem sido revestidos de poder pelo Espírito Santo, todos eles, e quando eles saem de Jerusalém, eles saem, inclusive, vivenciando a experiência de João Batista. Convém que Cristo cresça e que diminuamos nós. Todos eles. E Paulo diz, vocês sabem disso. Vocês sabem disso, que o nosso grande objetivo no meio de vocês foi a glória de Deus e não a nossa própria glória. E não a nossa própria glória. Na verdade, nós podemos ver aqui que um testemunho incontestável é a melhor defesa do cristão. De fato, verdadeiramente, contra fatos, não há argumentos. Realmente, a vida não só fala mais do que as palavras, como ela fornece lastro para as palavras e garante e protege os resultados. Isso é verdadeiro, né? O nosso comportamento, a minha vida, fala mais alto, mais profundo, mais forte do que as minhas palavras. E a minha vida é que vai lastrear as minhas palavras. E a minha vida é que vai garantir a estabilidade dos frutos. Porque se vocês começarem a olhar para mim e a minha vida não estiver condizendo com o que eu prego, daqui a pouco um sai para lá, outro sai para lá, outro sai para lá, vai esvair tudo. O que vai garantir a estabilidade dos frutos é a vida do obreiro, a vida do missionário. E Paulo então diz claramente isso. E aqui no capítulo 2, ele joga por terra as narrativas acusatórias dos inimigos e revela aqui o caráter dos missionários, ou seja, o caráter do líder da igreja. Como tem que ser o líder da igreja? Como tem que ser esse caráter? Basicamente, agora, do versículo 2 até o versículo 12, Paulo vai tratar disso. E eu posso resumir o caráter do líder aqui em duas áreas, em duas características básicas que Paulo vai levantar aqui. A primeira coisa, a primeira característica que tem que marcar o caráter do líder, e nesse caso marcava o caráter dos missionários, Paulo, Silas e Timóteo. Primeira característica, a coragem. A coragem. Medroso não lidera em lugar nenhum, não pode. Tímidos e medrosos não podem liderar. Voltam, a Bíblia diz que Deus nos deu espírito de poder e de moderação, não de covardia. E portanto, a coragem fez parte da vida daqueles 3 irmãos, daqueles missionários, e precisa fazer parte da vida de todos os líderes em todos os lugares, principalmente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha comigo aí o versículo 2. Versículo 2 do capítulo 2. Ele vai dizer assim, né? Claramente ele está dizendo aí nesse versículo 2: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, ou seja, essa história eles sabiam. E se você quiser conhecê-la melhor, leia Atos 16. Então, o que aconteceu tanto com Timóteo, quanto com Silas, quanto com Paulo, lá em Filipos, e como eles tiveram de sair de lá.
Então isso todos os tessalonicenses sabiam. Então ele diz, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, diz o apóstolo, ele diz lá, a despeito disso, nós tivemos ousada confiança em Deus. Ousada confiança em Deus. Para quê? Para vos anunciar o evangelho. Evangelho de quem? De Deus. E aqui também, na Tessalônica, em meio a muita luta. Da Tessalônica eles tiveram de sair de noite, fugido, de tamanha perseguição. Coragem, coragem. O texto vai dizer, o verbo que aparece aí, é traduzido por ousada confiança. Ele se refere aí, coragem para pregar destemidamente, coragem para pregar abertamente, não se acovardar na anunciação do evangelho da graça. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, apesar dos perigos, apesar das adversidades, o nosso Deus nos deu coragem para proclamar a vocês a boa notícia que vem dele. Olha a construção do texto, muito importante, extremamente profundo. A despeito das adversidades, a despeito de todos os problemas, Deus nos deu coragem. Essa coragem vem de Deus, do poder do Espírito que habita em nós. Ele nos deu coragem para nós podermos anunciar a vocês as boas novas dele. E fizemos isso diante dele. Por isso é que fomos aprovados por ele. Olha a construção maravilhosa. Então é indispensável que o líder, seja em casa, né, líder lá, o sacerdote de casa, seja no trabalho, onde quer que você esteja, e especialmente aqui na igreja, o líder precisa ser corajoso, destemido. O cristão precisa ser corajoso, destemido, pregar a palavra do Senhor em todos os lugares, a qualquer tempo, não temer. A ordem é, fala e não te cales. Fale e não te cales. Então nós podemos ver. Segunda característica do caráter daqueles missionários, e precisa estar presente no nosso caráter hoje, na liderança, de forma geral. Agora do versículo 3 até o versículo 12. Então, essa sessão nós podemos tirar o versículo 1 e um comecinho do versículo 2, como aquela introdução que ele fala da história dele em Filipos e agora chegando na Tessalônica. O restante do versículo 2, mostrando essa característica de coragem, que estava bem claro no caráter deles, ou seja, Paulo sabia, né, que Deus, na sua infinita graça, tinha fortalecido. Então, Deus deu poder para ele, Deus os fortaleceu, deu coragem. E para quê? Para eles pregarem o evangelho de Deus, o evangelho de Deus, né? E assim eles fizeram, mesmo sendo perseguidos. Mas agora, do versículo 3 até o versículo 12, nós temos uma segunda característica, e aí nós vamos dizer que essa característica é idoneidade. Idoneidade. Essas duas características, posso dizer que são os dois lados da mesma moeda, elas têm que estar presentes no caráter de cada um de vocês, no meu caráter, de todos os líderes. Todos os líderes. Coragem, idoneidade, lisura, né? Olha aí na sua Bíblia, os versículos 3, versículo 5, versículo 6 e o versículo 9. Pode ler com calma. 3, 5, 6, 9. Nós temos aí o pano de fundo básico das acusações. Do que e de que os missionários estavam sendo acusados. Primeiramente, se vocês observarem, versículo 3, eles estavam sendo acusados aí de engodo, uma cilada, uma fraude. A doutrina de Paulo não tinha outra origem senão um mero erro. Estava dizendo, isso aí está errado. Né? Paulo tinha ficado 3 semanas lá na sinagoga, 3 sábados na sinagoga, discutindo a respeito de que Jesus Cristo é o Messias prometido do Velho Testamento. E ele argumentou, mostrou as profecias, era necessário que Jesus sofresse, né, que o Messias sofresse, e era necessário que ele morresse e ressuscitasse, e tudo isso aconteceu em Jesus. Logo, Jesus Cristo é o Messias anunciado pelos profetas no Velho Testamento. E agora eles começam a dizer, olha, isso tudo aí está errado. Né? Isso aí na realidade é um engodo, isso aí é uma fraude. A doutrina que esse sujeito está ensinando é, na realidade, um engano. Segundo,
Você pode observar aí que também eles estavam acusando Paulo de que a mensagem do cristianismo, na verdade, ela obedecia a motivos impuros, ela promovia a imoralidade. Olha que coisa. Por isso é que, se vocês observarem, no versículo 3, olha nas entrelinhas, no versículo 3, Paulo diz: pois a nossa exortação, ou seja, a nossa pregação, a nossa mensagem, não procede de engano, não procede de impureza. Então, no primeiro caso, ele estava acusando que a mensagem dele era um engano, aquilo era de fato uma fraude. Como eu disse, ele está dizendo aí que esse Jesus é o Messias, mas não tem nada disso. Mas quando Paulo diz que a nossa mensagem procede de impurezas, é porque eles estavam dizendo lá que, na realidade, o cristianismo ele promovia a imoralidade. E olha, vocês perceberem que agora que as características do homem caído, da descendência de Adão, elas não mudaram, estão aí. Sabe por quê? Que eles diziam que o cristianismo, na realidade, promovia, ou ele era motivado por situações impuras, né? Ou seja, ele obedecia a motivos impuros. Olha aí na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:26. 1 Tessalonicenses 5:26. Logo adiante, você vai ver aí, na saudação final, na saudação final e na bênção, 5:26, Paulo diz assim: saudai todos os irmãos com ósculo santo. Aí está a imoralidade dos cristãos. Olha para mim, que as coisas não mudaram, ainda hoje, né? Eles estão acusando os missionários, porque os missionários ensinavam na igreja que era de bom alvitre, que era saudável, que era salutar os crentes se cumprimentarem com beijinho no rosto, ósculo santo. E por causa desse beijo, está dizendo, aí, ó, tá vendo? Esses são imorais, esses são imorais. Então eles esqueceram de todas as imoralidades deles, aberrantes, esqueceram dos templos pagãos, esqueceram dos sacrifícios que faziam a Afrodite, esqueceram de todas as outras imoralidades aberrantes, terríveis, para acusar os cristãos por causa de um beijo no rosto. Qualquer semelhança é mera coincidência. Hoje, né? Roubaram tudo no Brasil e estão dizendo que o outro é que rouba. Para quem sabe ler, um pinga-letra. Então presta atenção e acordem. Fica ligados. O diabo sempre usou essa estratégia. Sempre usou. Diminuir o que é dele e aumentar o que é do outro. Hiperbolizar o que é do outro. Sempre. E todos aqueles no espírito adâmico têm a tendência de ser parcimônico consigo mesmo e exagerado com o outro. Até dentro da igreja. Muitos se comportam como orangotangos, sentam no rabo e ficam rindo do rabo do outro. Aqui está acontecendo isso. Já pensou? Paulo, Silas, Timóteo, missionários de Deus, homens consagrados ao Senhor, um testemunho ilibado, sendo acusado agora de que a pregação deles era imoral. O que eles ensinavam para a igreja gerava ou incentivava a imoralidade. Então, eu fico imaginando, né? Quando Paulo, Silas, Timóteo, talvez o mais jovem, talvez um pouco mais contextualizado, chegasse lá na igreja e cumprimentasse alguém com um ósculo santo. O ósculo santo é um beijinho no rosto. Aí, alguns, está vendo lá? Está vendo? Aí, ó, que problemão, ó. Olha que coisa. Olha que coisa. Então, queridos irmãos, Paulo começa a se defender, mostrando a respeito do caráter dele. Mas outra coisa que nós podemos ver nessa parte aí também, é que eles acusavam o apóstolo Paulo, que a mensagem de Paulo, a mensagem deles, na realidade, era uma artimanha, uma cilada para ganhar dinheiro e glória pessoal. E fazia isso por meio da bajulação. Então, observe bem que no próprio versículo 3, Paulo também vai deixar isso aí nas entrelinhas, né? Nem se baseia em dolo, uma artimanha, não. E ele continua,
no versículo 4 e vai falando e tal, e quando chega no versículo 5, olha lá, e a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, né? Nem de intentos gananciosos. Então a acusação é o seguinte: ele fica bajulando vocês aí, ele fica massageando o ego de vocês para depois ele pedir oferta. Então olha bem, e no versículo 9 nós temos o complemento desse pano de fundo das acusações aí do diabo e dos filhos do diabo, né? No versículo 9, observe que ele diz assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Nas entrelinhas está aqui, para arrematar as acusações, os acusadores diziam: ó, na verdade, essa turma aí é um bando de preguiçoso. Às vezes eu já ouvi: a gente dá dinheiro lá na igreja para engordar o pastor, isso é um preguiçoso. Isso estava acontecendo lá. Isso estava acontecendo. Por isso é que ele se defende. Mas ele se defende com um testemunho. Ele não fez aqui um arrazoado teológico, doutrinário, para provar isso ou provar. Não, nós nos comportamos assim, vocês sabem. Então, no geral, a mensagem de Paulo estava sob ataque, né? A pessoa de Paulo estava sob ataque, mas o grande objetivo do diabo era matar a igreja dos Tessalonicenses, era acabar com os frutos. Esse que era o grande objetivo. Essa estratégia Satanás usa até hoje. Paulo, então, veementemente se defende, mostrando o caráter idôneo. Eu estou usando idôneo aqui no sentido de apto, no sentido de útil, no sentido de conveniente, de favorável, de adequado, de habilitado, de aprovado. Caráter aprovado diante de Deus, por Deus. Ele está dizendo: nós nos comportamos assim. E Paulo então vai dizer que esse foi o caráter revelado na nossa estada entre vocês. Nas palavras do apóstolo Paulo, idoneidade aqui tinha relação com, pode observar aí, honestidade. Ele vai dizer claramente: nós pregamos honestamente. Pode olhar a nossa vida. Essa idoneidade aqui tem a ver também com sinceridade. Sincera. Nós pregamos o evangelho puro, simples. Também tem a ver com humildade. A glória foi de Deus, não nossa. Nenhum de nós aqui procurou glória própria. Com linguagem saudável. Então nós não usamos de bajulação e nem nada. A nossa linguagem foi uma linguagem saudável. Também, ele diz claramente, com a motivação correta, ou seja, a salvação de vocês e a glória de Deus. E outro detalhe curioso, como John Stott diz, que essa carta aqui mostra o caráter pastoral de Paulo. Então, ele diz assim: com mansidão e com altruísmo. Ele vai explicar isso a respeito do comportamento da mãe e do comportamento do pai. Daqui a pouco eu lhes falo. Então, nós podemos ver que Paulo se defende, e defende aqui também em nome de Silas e em nome de Timóteo, dizendo o seguinte: nós nos comportamos diante de vocês idoneamente. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: a mensagem que nós pregamos é verdadeira. O comportamento nosso, ou seja, o nosso estilo de vida foi, diz aí no versículo 10, puro, justo e irrepreensível. Não é isso que está aí no verso 10? Ele diz: o nosso ministério foi autêntico e autenticado por Deus. Versículo 4, autêntico e autenticado por Deus. Ou seja, nós pregamos o que Deus mandou pregar e Ele viu que nós pregamos o que Ele mandou pregar. Então foi autêntico e autenticado por Deus. E ele
diz o seguinte também, em outras palavras estava dizendo, a nossa prática ministerial, a maneira como nós pastoreamos vocês, a maneira como nós cuidamos de vocês, embora fosse por um pequeno tempo, 3 meses em média, né? Nós fizemos isso com carinho, com altruísmo, com o carinho e o altruísmo de uma mãe, como a ama cuida dos seus filhos. Então, nós sempre consideramos vocês como filhos e, portanto, por vocês serem nossos filhos espirituais, nós nos comportamos primeiramente como mãe, cuidando de vocês com carinho, com zelo, altruisticamente, ou seja, tirando de nós e dando para vocês, porque nós não estivemos dispostos apenas a anunciar-lhes o Evangelho, mas dar até a nossa própria vida por vocês. E essa é a característica de qualquer mãe que verdadeiramente ama o seu filho. Se necessário, ela dá a vida pelo filho. E Paulo está dizendo, nós da mesma maneira. Mas também nos comportamos para com vocês como pai. Ele diz, um pai cuidadoso, um pai responsável, um pai que quer o bem espiritual, o bem-estar dos seus filhos. Ele diz, então ele vai dizer aí no versículo 11 e 12, né? Sabeis a maneira como pai a seus filhos, cada um de vós. Aí no verso 12, por causa disso, como pai, nós exortamos vocês, nós consolamos vocês, nós admoestamos vocês, para que vocês pudessem viver de maneira digna do Evangelho de Jesus, de maneira digna de Deus, e na manifestação deles, vocês poderem fazer parte da glória dele. Então nós nos comportamos diante de vocês pastoralmente como mãe, como pai, e na realidade é assim mesmo. O pastor verdadeiro, ele é mãe e pai simultaneamente. Então, da mesma maneira que em vários momentos, ele tem que ter aquele carinho da mãe, em vários momentos ele tem que ter aquele auto-sacrifício da mãe, mas em vários momentos ele age como pai também, ele corrige, ele é mais firme, mais duro, ele admoesta, ele exorta. E Paulo está dizendo que eles fizeram, e vocês sabem disso, na sua defesa, dizia Paulo. Portanto, meus queridos irmãos, do versículo 1 até o versículo 12, o apóstolo Paulo, falando em nome de Silas e Timóteo, ele joga por terra todas as artimanhas do inimigo, todas as falsas acusações, e ele joga por terra com base nessas 2 características do caráter do líder: coragem e idoneidade. Coragem e idoneidade. Então, como cristãos verdadeiros, precisamos desenvolver essas características: coragem e idoneidade. São características gêmeas, entretanto basilares para o verdadeiro caráter cristão. Feche os seus olhos. Para testemunhar de Cristo, nós temos que ter coragem. E para que esse testemunho gere efeito positivo, verdadeiro, tem que proceder de alguém idôneo. Porque senão vai gerar o efeito contrário. Vai gerar o efeito contrário. Se você vive relaxadamente, mundanamente, vai pregar do Senhor Jesus, o diabo vai jogar na sua cara o seu testemunho mau. Mas se você vive idoneamente, o diabo tem que bater em retirada. E é isso que a gente vê na carta aos Tessalonicenses. O inimigo não conseguiu o seu intento, porque Paulo, Silas e Timóteo tinha testemunho para dar, tinha vida para mostrar, e contra fatos não há argumentos. Não há. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós.